A declaração do Felipe Maestro sobre o zagueiro do Vasco, Capasso, foi ridícula, absurda, e tem muita gente confundindo as coisas e dando razão pro ídolo. O Vasco da Gama, como você, torcedor, que acompanha futebol, sabe muito bem, não vive lá uma situação muito favorável. Tem muita coisa no Vasco que não tem explicação, mas também existem dezenas de outras coisas que a explicação é bem simples: falta de profissionalismo. E isso é um problema sério, principalmente em um futebol que cada vez tem menos espaço para esse tipo de comportamento amador. O Capasso é um zagueiro cheio de defeitos, que de bate pronto posso dizer aqui, não tem espaço nesse time do Vasco. O que o Felipe disse é 100% verdade, mas é algo que não pode ser dito de maneira alguma por uma voz oficial do clube. Errou feio e deu palco para uma polêmica que o Vasco não precisava nesse momento. Mas o que foi que ele disse afinal e qual o problema que isso pode gerar pro Vasco agora e também lá na frente? Bom, fica tranquilo que a gente vai falar melhor sobre tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes, se você não é um inscrito no canal, posso te pedir uma gentileza? Se inscreve aqui agora para você apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Se você ainda não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa do canal Futflix e aqui todos os dias eu trago para vocês as principais notícias, histórias e curiosidades de futebol para você ficar ligado em tudo o que acontece no mundo da bola. Então dá essa moral pro Rodrigão, se inscreve aqui agora e também deixa um like no vídeo, beleza? Felipe, boa noite. Lili Quirbione, canal A Hora do Vasco. É importante falar com você que estava como diretor técnico, né? Tem um envolvimento mais assíduo na questão da gestão de elenco. Tem uma dúvida que o torcedor sempre nos pergunta nas redes sociais, que é em relação ao Capasso. Como a gente observa essa rotatividade do elenco, a falta de opções, a questão do cansaço mesmo que você falou, a gente tem agora uma oportunidade de falar diretamente com alguém que faça essa gestão. Diante do cenário difícil do Vasco financeiramente, o Capasso é o único zagueiro campeão no ano passado, né, campeão paraguaio, e automaticamente se torna um dos mais valorizados no mercado, nem que seja no mercado paraguaio. Porém, o Vasco suprimiu o Capasso. A gente está com uma dúvida do seguinte: a gente imaginava que o Carille seria o real responsável por ter afastado o jogador. Porém, o Carille foi mandado embora e o jogador não retornou aos trabalhos ao Vasco. Queria saber de você a real situação. A real situação que são as escolhas. O Capasso não faz parte do elenco do Vasco. Ele teve a oportunidade para sair. São escolhas. Se você gosta do Capasso, não tem problema nenhum. Mas não faz parte do elenco. O Capasso teve a oportunidade para sair, não quis sair, não faz parte. Se tiver que botar um jogador da base, eu vou botar. Mas o Capasso não faz parte. São as escolhas no futebol, a gente tem. Se o Capasso fosse realmente esse grande zagueiro, ele não teria saído do Vasco. A questão de escolhas. Você gosta dele, eu não gosto. A questão financeira. Financeiro o quê? Ele não quis sair. Vamos lá, o seu nome? Lineker, vamos lá. O Capasso tem contrato e ele apareceu 3, 4 propostas. O jogador não quis sair. É um direito dele, mas é um direito meu escolher quem faz parte do grupo do Vasco. Você gostando ou não, tem que aceitar. São decisões. Futebol, falar é muito fácil, fazer futebol é difícil. Essa fala do Felipe sobre o Capasso é inaceitável. Ela não é mentirosa, é mais uma opinião, um gosto pessoal e a constatação de uma realidade. Ele não faz mais parte dos planos do Vasco e apenas isso, nada além disso. O problema é que essas palavras saíram da boca do diretor técnico do clube, treinador interino do Vasco da Gama, ídolo do Vasco e braço direito do presidente Pedrinho. Claro que com tudo isso colocado, não pega nada bem essa declaração. É uma voz oficial do clube, uma voz importante, desvalorizando um ativo do clube. O Capasso é um zagueiro de qualidade técnica questionável, bem pro futebol brasileiro. Não é um jogador que a gente fala que vai sobrar por aqui. Talvez ele funcione em alguns contextos muito específicos. Por exemplo, coloque ele para jogar do lado do Dedé, no auge do Dedé com a camisa do Vasco da Gama, que eu tenho certeza que ele renderia muito bem em um time arrumadinho, com uma zaga bem protegida e do lado de um zagueiro brabo como era o Dedé no Vasco. Certamente ele seria um zagueiro que faria história, seria um coadjuvante bem ok. Mas hoje, essa não é a realidade do Vasco. O Vasco é um time desorganizado, que se você tiver muito boa vontade,
consegue salvar ali talvez 2, 3 peças do time? Faça uma avaliação honesta, torcedor. Quantos jogadores do Vasco poderiam hoje jogar no rival Flamengo ou quem sabe no Palmeiras? Talvez o Verratti, que é um cara de qualidade indiscutível, mas os outros são todos muito questionáveis, apesar de alguns terem histórias grandiosas no futebol. Muitos torcedores reclamam que o Vasco virou um clube de amigos, que o profissionalismo passa longe e que o que vale mesmo é a amizade. E cara, isso não é mentira. Você vai concordar comigo que o Vasco hoje tem muita porta aberta por questão de amizade, né? Por exemplo, o Felipe, que é muito amigo do Pedrinho, ou quem sabe o Alex Teixeira e o Souza que vieram pro clube, porque o Coutinho pediu. Não é muito legal essa coisa, né? O Pedrinho precisa entender que o Vasco não é clube de amiguinho, não é clube de parça. Como é que é? Não é clube de parça, de chegar ali, não, tem um brother meu aqui, eu vou colocar num cargo. O Felipe já fez isso, já se deu mal, teve de voltar atrás, colocou um aliado, um amigo lá pra tomar conta do futsal. E aí foram levantar a capivara, foram ver as atitudes, o cara apoiando, falando atrocidades sobre o caso Daniel Alves, foi demitido, o Pedrinho voltou atrás, e agora com o Felipe, são casos diferentes, porque o Felipe tem uma história no Vasco como ex-jogador, mas como técnico, se acreditar que o Felipe hoje está preparado para ser o técnico, sendo que ele foi contratado para ser diretor, para trabalhar internamente, já é mais um equívoco. O Pedrinho deveria evitar esse conflito de interesses. Todo mundo sabe que os dois foram criados juntos no Vasco, tem uma relação de amizade, uma relação quase de irmãos. Colocar o cara para ser técnico nesse momento soa ali muito como um conflito de interesses que o Pedrinho não precisava nesse momento. Mas o Capasso, pelo jeito, não é amigo de ninguém no clube. Tem 29 anos, nunca jogou num clube tão grande quanto o Vasco da Gama. Em 2023, chegou no Cruz Maltino por 10 milhões de reais. Fez 16 jogos, marcou 2 gols. Depois, em 2024, esteve no Olímpia, emprestado pelo Vasco. E foi campeão paraguaio com o clube e um dos destaques da equipe. Voltou pro Vasco da Gama sem moral. Foi encostado, estava fora dos planos do clube pela avaliação do Fábio Carilli, mas mesmo com a queda do treinador, nada mudou. Ele recebeu algumas propostas, mas recusou todas elas. Na visão da diretoria do Vasco, o Capasso sentou no contrato que ele tem com o Cruz Maltino, e é um jogador que tem contrato até o final desse ano, ou seja, no meio do ano ele pode assinar com qualquer equipe e deixar o Vasco no final da temporada de graça. No Vasco da Gama são 4 jogos e 9 gols nos últimos. Se a gente contar os que foram agora, de certa forma, anulados, aí essa conta aumenta ainda mais. A pergunta que a gente faz, o torcedor sempre está fazendo é a seguinte: já foi testado todas as formações que a gente tem praticamente da zaga hoje. E existe zagueiro, e a gente sabe que o torcedor questiona muito em relação ao Capasso, ele não seria uma opção pela sua parte ou pela parte da diretoria do Vasco da Gama? A gente tem trabalhado bastante para minimizar esses erros, né? Não só coletivos, mas individuais também. Sabemos que estamos em competições onde todos os adversários têm muita qualidade e você erra, no mínimo você vai tomar um susto, no mínimo vão finalizar no seu gol, né? Então é repetição, é trabalhar, é deixar todo mundo muito concentrado das ações que tem que fazer e individualmente tomar as melhores decisões dentro de campo. E sobre o Capasso? Estou respondendo. Então, o Capasso não vem treinando comigo, tá? Também tem meninos lá na base que eu gostei muito no começo do ano, o Lincoln e o Luiz, né? Mas todos estão trabalhando aí firme para que a gente possa melhorar. E o Capasso é um jogador que, apesar de não ser um cracaço de bola, tem mercado no futebol argentino, também no futebol paraguaio. Podia ser bom pro Vasco envolver o jogador em uma negociação com alguma equipe interessada, se ele em algum momento aceitasse essa negociação, seja por algum dinheiro ou por um jogador que interesse o Cruz Maltino. Existia essa possibilidade remota dele sair e trazer benefício ao Vasco, é um ativo do clube. Só que o Felipe, depois da coletiva de ontem, fez questão de jogar essa possibilidade na lata do lixo. Pode ser que ele tivesse de cabeça quente pelo resultado, pode ser que a pressão de estar à frente do Vasco seja grande demais e o cara acaba perdendo a cabeça. Quem é que em algum momento de cabeça quente não acabou falando o que não deve? E isso me faz pensar, que será que o Felipe é mesmo cara com experiência, com rodagem para estar à frente de um gigante como um Cruz Maltino? Porque um cara para estar nesse cargo, nessa posição, precisa entender o tamanho dessa responsabilidade, precisa ser capacitado para isso.
E apesar do Felipe ter sido um jogador, nem preciso falar aqui, bobeira, né? Além de ser um ídolo do clube, é um cara que hoje a gente olha e percebe que ele tá muito mais nessa função da proximidade dele com o Pedrinho do que propriamente pela capacidade, pelo que ele conquistou nos bastidores depois que se aposentou. Seja sincero, torcedor, se o presidente do Vasco não fosse amigo do Pedrinho, fosse um cara de mercado, sei lá, o dono de uma SAF profissional, não a 777, o Felipe estaria no comando do Vasco? O Felipe teria essa moral nos bastidores do Vasco? Ele é ídolo, jogou muita bola, tá na história do Gigante da Colina, mas é capacitado para comandar um time da grandeza do Vasco? Nas redes sociais, um torcedor, o Alexandre Laureano, que é criador de conteúdo bem conhecido e seguido, você que é vascaíno inclusive, siga ele por lá que ele posta vários conteúdos bacana, postou falando exatamente sobre isso. O Felipe deu uma declaração aí, falando sobre o Capasso. A gente até pode questionar a qualidade do Capasso, mas fica aqui a pergunta. Ô Felipe, se não fosse o teu laço de amizade aí com o Pedrinho, tu teria emprego em qual clube grande, como gerente, como treinador? Tu teria emprego em qual lugar, rapaz? Tu tá aí no Vasco da Gama hoje porque no Vasco a mamata continua. Você tá aí no Vasco hoje, não é porque o Vasco virou um cabide de emprego. Porque hoje no Vasco aí não é a competência, é a amizade. Certo? Então a gente pode até questionar o Capasso, mas tu tem capacidade para exercer o cargo que tu exerce? Fraquinho pra caralho, rapaz. Fraquinho pra caralho. E essa é uma verdade, o Felipe mandou mal demais na declaração, e isso mostra a bagunça que tá o Vasco. E pra você que pensa que não, eu quero apenas compartilhar contigo a briga de quinta série que virou o Vasco nas redes sociais. Pois é, cara, quinta série. Depois da declaração do Felipe, o Capasso postou nas redes sociais, o grande Capasso, a foto dele sendo campeão com o Olímpia na temporada passada. Esse é um costume que ele tem, afinal, depois de toda a derrota do Vasco, ele posta uma fotinha dele com a camisa do Vasco pra lembrar que ele tá por ali, ou coisa desse tipo, como se ele fizesse alguma diferença pro Gigante da Colina. E aí o Felipe resolveu responder também pelas redes sociais, postando uma foto de quando ele, ao lado do Pedrinho, ganharam a Libertadores da América pelo Vasco da Gama. Meu irmão, ninguém nesse mundão de meu Deus vai comparar o tamanho entre o Felipe e o Capasso. O Capasso não limpa a sola da chuteira velha usada jogada fora pelo Felipe, seja em qualidade, história, idolatria ou tamanho no Vasco ou no futebol. Ninguém discute isso, nem mesmo um maluco alucinado completo. Só que o Felipe se dá o trabalho de entrar nessa discussão. Mais uma prova de que ele não tem o preparo pra estar nessa função que ele tá. Mandou mal demais e deu palco pra um cara que nunca entregou nada pro Vasco e nem merecia essa atenção toda. Mas e você, torcedor cruzmaltino? Concorda com isso? O que você acha que tá mais errado nessa história? E o que você faria agora pra consertar essa coisa toda? Que atitude você tomaria se tivesse com a caneta do Pedrinho? Comenta aqui, porque eu quero saber a sua opinião. Não esquece do like no vídeo. E olha, a gente fez um vídeo recentemente aqui sobre um cara que deixou o Vasco bem desvalorizado também, o Galdames. E agora, clica aqui pra eu te contar o que aconteceu com ele. Clica aqui.